Você sabia que as abelhas não só produzem mel, mas movimentam uma indústria multimilionária nos Estados Unidos? Parece loucura, mas esses pequenos insetos são responsáveis por um impacto gigantesco na economia. E tudo começa com os diferentes tipos de abelhas. Vamos falar sobre isso? A abelha europeia, Apis mellifera. Essa é a rainha das fazendas americanas, figurativamente falando. Importada da Europa há séculos atrás, a Apis mellifera é a espécie mais usada para a produção de mel e polinização. Sua eficiência, organização e capacidade de adaptação a diversos climas a tornam indispensável para o setor. Abelhas africanizadas. Essas abelhas, conhecidas como abelhas assassinas, têm uma reputação controversa. Apesar de serem mais agressivas, são extremamente produtivas e resistentes. Algumas fazendas americanas as utilizam em regiões mais quentes, onde outras espécies teriam dificuldades. Abelhas nativas americanas. Pouco se fala delas, mas as abelhas nativas, como as abelhas carpinteiras e as abelhas sem ferrão, também desempenham um papel crucial. Embora não sejam criadas em larga escala, contribuem para a polinização de plantas selvagens e alguns cultivos locais. O papel das abelhas na economia. Você já parou para pensar que sem as abelhas, muitos alimentos desapareceriam? Amêndoas, maçãs, mirtilos e melancias são apenas alguns exemplos de culturas que dependem diretamente da polinização. As fazendas americanas investem milhões em colmeias itinerantes para garantir essas produções. Polinização itinerante. Imagine caminhões carregados de colmeias cruzando o país. Isso acontece nos Estados Unidos. Abelhas são transportadas para diferentes regiões e estações, acompanhando as floradas de diversas culturas. É um trabalho logístico impressionante. Mel, muito além do alimento. O mel em si já é uma joia. Mas você sabia que existem diversos tipos de mel? Do mel de trevo ao de flor de laranjeira, cada um tem um sabor único e um valor de mercado diferenciado. O mel cru, sem processamento, é o mais valorizado e muitas vezes exportado para outros países. Subprodutos valiosos. Além do mel, as abelhas produzem cera, própolis e geleia real. Esses subprodutos alimentam indústrias como cosmética, farmacêutica e alimentícia. Uma colmeia é uma verdadeira fábrica multifuncional. Tecnologia e apicultura. Nas fazendas americanas, tecnologia e natureza caminham lado a lado. Sensores monitoram a saúde das colmeias, enquanto drones ajudam na inspeção de grandes áreas. É incrível ver como a ciência está impulsionando esse setor. Ameaças às abelhas. Mas nem tudo são flores, literalmente. O setor enfrenta grandes desafios, como a síndrome do colapso das colônias, pesticidas e mudanças climáticas. Isso coloca em risco não só o mel, mas toda a cadeia alimentar que depende das abelhas. Iniciativas de conservação. Para combater essas ameaças, muitas fazendas estão investindo em práticas sustentáveis. Áreas de plantio diversificado, redução de produtos químicos e colmeias protegidas são algumas das medidas em andamento. O mercado de luxo do mel. Você sabia que existem méis que custam centenas de dólares por quilo? Variedades raras, como o mel de manuka da Nova Zelândia, têm propriedades medicinais e são disputadas no mercado global. Nos Estados Unidos, produtores também estão apostando em méis gourmet para consumidores exigentes. Educação e consciência. O interesse pelas abelhas cresce a cada dia. Programas educativos em escolas, vídeos online e até mesmo tours em fazendas estão mostrando às pessoas a importância desses pequenos insetos. O futuro da apicultura. O futuro é promissor, mas exige atenção. Inovações, como colmeias autossustentáveis e técnicas de reprodução seletiva, podem garantir que as abelhas continuem desempenhando seu papel essencial. Pequenas trabalhadoras, grandes resultados. Abelhas melíferas são criaturas fascinantes. Embora cada abelha produza uma fração de colher de chá de mel durante sua vida, juntas, elas são responsáveis por bilhões de litros desse ouro líquido. Nos Estados Unidos, esse trabalho árduo se traduz em uma indústria multimilionária, envolvendo desde apicultores tradicionais até fazendas de alta tecnologia. A vida dentro da colmeia.
Dentro de uma colmeia, a organização é impecável. Milhares de abelhas operárias seguem uma hierarquia rigorosa, coletando néctar, transformando-o em mel e protegendo sua rainha. Esse processo é essencial não apenas para a sobrevivência da colmeia, mas também para a economia global. O ciclo do mel. Tudo começa quando as abelhas coletam o néctar das flores. Elas armazenam essa substância em seus corpos e adicionam enzimas naturais para transformá-lo em mel. De volta à colmeia, o néctar é desidratado e selado em favos de cera, criando o produto final que conhecemos. Polinização, mais do que mel. Além de produzir mel, as abelhas desempenham um papel vital na polinização. Nos Estados Unidos, mais de 80% das plantações dependem delas, incluindo amêndoas, maçãs e mirtilos. Esse impacto na agricultura gera bilhões de dólares adicionais. As grandes fazendas de mel. As fazendas americanas de mel não são apenas sobre colmeias em um campo. Algumas são operações massivas, com centenas de milhares de colmeias transportadas entre estados para polinização e produção. Isso inclui movimentar abelhas por longas distâncias, acompanhando a floração de diferentes culturas. Tecnologia na apicultura. Hoje, a produção de mel está cada vez mais tecnológica. Algumas fazendas utilizam sensores para monitorar a saúde das colmeias, controlar a temperatura e garantir condições ideais para as abelhas. Esses avanços aumentam a produtividade e reduzem perdas. Mel e o mercado global. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores e consumidores de mel do mundo. Com uma demanda crescente por produtos naturais e saudáveis, o mercado do mel movimenta bilhões de dólares anualmente. Produtos derivados. O mel é apenas a ponta do iceberg. Cera de abelha, própolis, geleia real e pólen são subprodutos valiosos que alimentam outras indústrias, como cosméticos, medicamentos e alimentos funcionais. O valor do mel puro. O mel puro, não processado, é altamente valorizado no mercado. Algumas variedades, como o mel de manuka, podem alcançar preços exorbitantes, criando uma busca por produtos diferenciados. Impactos econômicos locais. Em muitas comunidades rurais dos Estados Unidos, a apicultura é uma fonte vital de emprego e renda. Fazendas familiares ainda são o coração do setor, combinando tradição e inovação. Desafios na apicultura. O setor, porém, enfrenta desafios. O declínio nas populações de abelhas, causado por pesticidas, mudanças climáticas e doenças, ameaça a produção de mel e a polinização agrícola. A importância da sustentabilidade. Para combater esses desafios, fazendas americanas estão investindo em práticas sustentáveis. Isso inclui reduzir o uso de produtos químicos e criar habitats amigáveis para abelhas. Exportações e competitividade. Os Estados Unidos exportam toneladas de mel para outros países, competindo com grandes produtores como a China e a Argentina. A qualidade americana, no entanto, é uma vantagem. O consumo de mel nos Estados Unidos. Os americanos consomem mais mel a cada ano, atraídos por seus benefícios à saúde. Este aumento de demanda impulsiona a necessidade de uma produção ainda maior. A tradição apícola. A apicultura nos Estados Unidos tem raízes profundas, com práticas que remontam aos colonos europeus. Hoje, essa herança cultural encontra-se com a tecnologia moderna. Abelhas e a saúde humana. O mel é conhecido por seus benefícios medicinais, desde o alívio de dores de garganta até propriedades antibacterianas. Isso o torna um produto desejado em todo o mundo. Educação e conscientização. Campanhas de conscientização sobre a importância das abelhas estão ganhando força, incentivando mais pessoas a apoiar a apicultura e a proteger os polinizadores. Inovações futuras. O futuro da apicultura promete avanços surpreendentes. Desde colmeias autônomas até abelhas geneticamente modificadas, a ciência está moldando um setor mais resiliente. Abelhas e o meio ambiente. A saúde das abelhas é um indicador do equilíbrio ambiental. Proteger esses pequenos insetos significa proteger todo o ecossistema. O fascínio pelo mel. Por trás de cada colher de mel está o trabalho de milhares de abelhas e o esforço de uma indústria dedicada. Essa combinação de natureza e esforço humano transforma o mel em algo muito além de um simples alimento.